O caso de Cláudio Barreira e seu surpreendente desenlace também daria mostras da intervenção de Brochero. Minha tia me entregou uma relíquia do padre e eu entrei com a relíquia para visitar ele. Ele estava cheio de tubos, cabos de todos os lados. Nas 24 horas seguintes, Cláudio piorou. Eu rezei e apoiei a relíquia do padre na cabeça dele. Por que muitas vezes a prece é atendida, como nesse caso? Para ativar a fé da pessoa, para que a pessoa se volte para Deus, para que a pessoa perceba também que não se deve ficar apenas ligada à vida material, ao comer, beber, dormir, etc., ganhar dinheiro. Para que a pessoa seja um pouco mais religiosa e, com a religião, receba informações e passe a fazer caridade, passe a pensar no lado espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo recomenda: não devemos ser nem totalmente místicos, fugindo da sociedade e dos seus problemas, devemos sim contribuir com nossas possibilidades para a melhoria da sociedade, né? E não devemos também ser totalmente materialistas, esquecendo, né, sendo católicos ou espíritas apenas da boca para fora, sem a prática. Então é isso aí, porque nós estamos aqui temporariamente na Terra. Nosso corpo foi emprestado por alguns anos. Depois perderemos ele, deixaremos eles aqui e voltaremos para a pátria espiritual, que é a pátria verdadeira de todos nós. Por isso que a gente não deve se apegar muito. Que foi onde o médico me disse que estava, digamos, mais grave. No dia seguinte, o quadro de Cláudio apresentou uma mudança notável. Para espanto dos médicos, seu cérebro começou a desinflamar. O habitual é que, uma vez que começa a inflamação, ela piora inexoravelmente nas primeiras 48 ou 72 horas antes de se estabilizar e começar a melhorar. Nesse caso, surpreende a diminuição do edema cerebral. Eu sabia que o padre estava intercedendo por Cláudio diante de Deus. Em cada parte do corpo de Cláudio que apresentava uma complicação, sua mulher colocava a imagem de Brochero. E, inexplicavelmente, no dia seguinte, a anomalia desaparecia. Depois de 15 dias inconsciente, Cláudio finalmente despertou. Reconstituição. Quando despertei, me vi assim e perguntei: o que houve? O que eu faço aqui? Quando eu fui vê-lo, ele agarrou forte a minha mão. Foi aí que eu mostrei a imagem do padre e a relíquia e disse: sabe quem é esse aqui? Então eu digo: como não saberia se ele conversou comigo aqui? Aí eu disse: aqui não veio ninguém, Cláudio. Eu digo: não, estive conversando com o Brochero. E ele me disse: tem que ter mais cuidado, você não pode viver assim. Eu não sabia o que dizer, eu só disse: eu não sei. Lembro dele parado ao lado da minha cama e, num abrir e fechar de olhos, eu estava com a Cecília. Poderia a devoção ao padre Brochero, junto a um possível estado de confusão ao despertar do coma, ser o motivo da aparição que Cláudio assegura ter visto? Aproveitando-se dos recursos dessas orações e vibrações, são os bons espíritos que se dirigem até a pessoa e a ajudam, a sustentam, a reequilibram. Existe tratamento espiritual à distância? Ou seja, sem a presença física do atendido? A Casa Espírita hoje é um pronto-socorro maravilhoso, que tem salvo muitas vidas, tem levantado a esperança de tantas criaturas desesperançadas. Existem as curas à distância, a cirurgia espiritual à distância, existe a tarefa de intercâmbio mediúnico que pode ser feita à distância. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é o condutor das nossas ações e dos nossos sentimentos. O nosso pensamento atinge distâncias inimagináveis e quando nos unimos ao plano espiritual superior para auxiliar alguém que desejamos intensamente, o nosso pensamento enriquecido pela espiritualidade superior age como uma chuva, ajudando o indivíduo. Ele pode opor resistência? Pode,
mas água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Para o espírito não existe barreira e é comum termos os atendimentos à distância através de um familiar que venha à casa e esteja presente naquele momento, ou que venha à casa e traga a informação, os dados da pessoa, a situação, que são feitas naturalmente as ligações espirituais à distância para poder auxiliar uma pessoa em dificuldade. Seria uma pena que nós não pudéssemos ajudar a pessoa só porque ela não está em condições de vir à casa espírita. Então Deus permite que nós possamos orar por ela, emitir vibrações, mesmo à distância. Temos as caixinhas de vibrações, que é uma prática normal das casas espíritas. O grupo de médiuns, o colegiado de médiuns, normalmente, ao final das suas reuniões, vibram por aqueles irmãos cujos nomes estão nas caixinhas de vibrações. É uma forma de se poder atender a pessoa que não está presente. Que explicação teria sua espantosa recuperação? Estou convencido a essa altura que o que aconteceu foi um milagre. Curas repentinas de difícil explicação, como a de Cláudio, costumam ser relacionadas a milagres fundamentados no poder da oração. Entre médicos e terapeutas, é cada vez mais comum considerar a reza e a meditação como ferramentas benéficas para o paciente. No caso dessa relação entre religião e ciência, entre fé e razão, na realidade há uma espécie de complementaridade. Podemos pedir e buscar a saúde em muitas coisas, em muitos lugares, mas se não crê, você está perdendo tempo. Depois de conseguir a beatificação do padre Brochero, o próximo passo seria a santidade, para a qual exigem um segundo milagre. Já voltamos com o vídeo, eu vou te contar uma história. Esse negócio de perfume, o espírito pode fazer isso mesmo, mau cheiro também. Um amigo meu, um médium, que começou a fazer um trabalho social, ele sempre teve dificuldades na área sexual. Ele começou a ter pensamentos de trair a esposa dele com uma mulher, né, que estava no nosso trabalho. E ele começou a sentir cheiro de fezes, de cocô. Depois ele, lendo o livro, descobriu que os espíritos ligados ao sexo de maneira desequilibrada emitiam esse cheiro de fezes. E depois que ele parou, ele modificou, percebeu que estava errado, lógico, e mudou, e começou a sentir, não sentiu mais cheiro nenhum, ficou normal. Uma outra coisa que aconteceu comigo, minha mãe morreu, e depois a gente começou a sentir o perfume que ela usava na minha casa. E a gente pensou, esse é o perfume da minha mãe. Era o espírito dela que tinha ido nos visitar, e era a maneira dele mostrar que ele estava lá. Inclusive a gente comprovou depois, porque a gente estava citando os defeitos dela, que ela tinha em vida e tal. Depois ela apareceu para uma médium na Federação Espírita do Paraná, uma amiga nossa, e disse que não era preciso ficar falando dos defeitos dela, que ela sabia qual eram, e que agora ela tinha consciência que ela precisava lutar para resolvê-los com mais força e energia. Né? E quanto a essa cura, quem faz a cura é um espírito. Se você ora para Maria, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai vir Maria te curar. Vai vir espíritos encarregados de fazer curas. Né? Quando o espírito adquire evolução, ele adquire vários recursos também. Um desses recursos é fazer curas. Eles dizem que é muito mais fácil curar o corpo do que curar uma ideia arraigada que a pessoa adquire, como por exemplo, não vou ajudar morador de rua porque é vagabundo. Ideias que a gente tem e que ficam fixas na nossa mente. Olha, vou te informar o seguinte, que você também pode vir a ser um santo. Todos os santos tiveram um comportamento correto, né? E também fizeram algum sacrifício pessoal. Tá certo que falando assim parece estranho, mas você sacrifica uma coisa e ganha outra. É impossível você ter tudo. Ou você estuda e se forma,
e perde-se o tempo com diversão, etc. Ou você fica na diversão e fica na pobreza, porque você fica na ignorância. Então a gente sempre abre mão de alguma coisa. Então o padre, nesse caso do padre, ele evoluiu porque ele largou a mão de sexo, de família, se dedicou totalmente à tarefa do bem, né? Adquiriu luz espiritual. E a energia sexual que ele deixou de usar gozando, que você gasta energia, foi para o intelecto, foi para as curas, foi para a mediunidade. Ela é usada também no passe. É uma energia muito poderosa. Isso não quer dizer que você não tem que fazer sexo. É só você fazer dentro do controle, dentro do equilíbrio, né? Agora, como agradecer pela cura? Não é fazendo procissão, é fazendo o bem. Você recebeu o bem, você faz o bem para o próximo. É a melhor maneira de você fazer. Agradecer pela cura. Não é andar de joelhos pelas escadas, né? A ponte entre você e Deus é o próximo. Faça bem, perdoe quem te ofende. E é caridade moral. Perdoe quem te magoou. E faça o bem materialmente também. E pronto, você estará, né, merecendo até coisas novas, né? Esse homem, ele saiu do corpo e conversou com o espírito que estava curando ele, né? Inclusive, esse espírito disse para ele, o padre, né, disse para ele que ele estava com algum comportamento errado, talvez se alimentando demasiadamente ou trabalhando demais. Então, minha gente, a receita para ser feliz está aí. É que as pessoas ficam muito apegadas nos vícios que elas adquirem, né? Apego ao material, pouca fé, apegou ao orgulho, me ofendeu, eu tenho que devolver, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa sem pensar, né? E a gente já coloca ela como inimiga o resto da vida. Então é preciso a gente olhar para nós e nos mudarmos. É isso aí, mudar, né? Vila Cura Brochero, Córdoba, Argentina. Há 15 anos, a tradicional homenagem que a comunidade católica rende ao padre Brochero é uma autêntica demonstração de fé. O padre percorria longas distâncias a burro durante vários dias para chegar a todos os recantos de sua extensa paróquia. Os fiéis, durante 5 dias, passam pelos mesmos caminhos percorridos pelo padre para atravessar as serras grandes da cidade de Córdoba. Bem, é uma homenagem ao padre gaúcho que passou tantas vezes por esta serra. E ele definitivamente tem sido muito milagroso com muitas pessoas. Agora, neste momento, eu estou pedindo pela minha mãe, porque ela tem câncer. É uma questão de fé e de crença. É nos momentos de enfermidade ou diante da morte que o homem busca sempre um milagre. Cada suposto milagre realizado pelo padre é agradecido pelos peregrinos quando eles chegam ao santuário de Vila Cura Brochero, nome que o lugar adotou em homenagem ao chamado padre curador. Há séculos, crenças e religiões utilizam os poderes curativos das mãos, com outras denominações. Qual a diferença do passe que é oferecido em centros espíritas? Todos podem ter acesso? Com que frequência? O passe é também um dos tratamentos, uma forma de atendimento às pessoas que estão passando por essas influenciações espirituais e que na casa espírita é possibilitado a todas aquelas criaturas que passam a frequentar, que buscam alívio para suas dores, para os problemas íntimos que estão vivenciando. É uma das práticas da casa espírita que mais desperta o interesse para as pessoas. Deveria ser a propagação do evangelho, mas é, sem dúvida nenhuma, o passe. Por quê?